Neste momento sagrado, convido todos nós a fazer silêncio interior, a deixar de lado por alguns instantes as preocupações e inquietações da vida cotidiana para voltarmos o nosso coração para Deus, nosso Pai, rico em misericórdia. Onde quer que você esteja, em qualquer circunstância em que se encontre, o Senhor está presente e olha para cada um de nós com um olhar cheio de amor e ternura. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração para que aquilo que vamos ouvir e meditar hoje se torne uma fonte de apoio, de cura e de fortalecimento da fé para cada um de nós. Saúdo com carinho todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês neste momento. Antes de iniciarmos esta partilha, peço humildemente que você se inscreva no canal, curta este vídeo para que possamos levar esta mensagem de fé a ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Hoje, dia 24 de janeiro, somos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para meditar a Sua palavra e permitir que essa palavra toque o nosso coração e ilumine a nossa vida. Digite o número 1 nos comentários para que eu saiba que você está pronta para ouvir e meditar conosco. A reflexão de hoje será dividida em 3 partes. Parte 1, a vontade de Cristo nos chamou. Parte 2, o jejum dos vícios. Parte 3, Senhor de tudo. E agora, com o coração aberto e o espírito atento, confiemos este momento ao Senhor e disponhamos-nos a escutar aquilo que Ele deseja nos dizer hoje. Que esta primeira reflexão nos ajude a reconhecer que não estamos aqui por acaso, mas porque a vontade amorosa de Cristo nos chamou, nos reuniu e nos conduz neste caminho de fé. Iniciemos então a nossa meditação da primeira parte. Parte 1, a vontade de Cristo nos chamou. Você sabia que você foi chamado por Cristo? Eu estou falando com você, estou falando comigo mesmo. Deus me chamou, Deus te chamou. Agora, o porquê que Deus nos chamou? O que Ele viu em nós? Por que Ele nos chamou? Será que Deus nos chamou porque Ele foi obrigado a isto? Ou chamou porque Ele quis? É sobre isso que eu quero meditar com você. Eu quero que você entenda que Deus te chamou porque Ele quis. Simplesmente assim, Ele quis. Ele quis você, Ele quis chamar você, Ele quis contar com você, Ele quis que você o seguisse, Ele quis. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis. E foram até Ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Essa palavra ela é maravilhosa porque ela diz algo que me toca profundamente. Chamou os que Ele quis. Interessante, porque a palavra não está dizendo que aqueles homens quiseram seguir Jesus. A palavra de Deus não está dizendo que a iniciativa foram daqueles homens. A iniciativa foi de Jesus. Se eu olhar para a minha vida, eu vou ver que aconteceu a mesma coisa comigo. A iniciativa não foi minha. A iniciativa não foi minha. Não fui eu que comecei dizendo que eu queria seguir Jesus. Não fui eu que o escolhi primeiro, mas foi Ele que me escolheu primeiro. Então eu, por exemplo, me lembro que eu só fui Frei Gilson, só fui começar a corresponder o chamado de Deus na minha vida com 14 anos. Eu demorei muito tempo. Como Santo Agostinho, ele diz, tarde te amei, Senhor, tarde te amei. Depois de muitas lágrimas da sua mãe, Santa Mônica, Santo Agostinho se rende ao amor de Deus, mas muito tarde. Irmãos e irmãs, se a gente parar para pensar, a gente vai entender que o chamado começou com Ele.
Ele me chamou. Não começou por você, não começou por mim. Então não foi o zelo dos apóstolos, não foi o zelo dos apóstolos que os colocou no seguimento de Cristo, mas foi a vontade de Cristo que os colocou atrás de si. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesta palavra que vai confirmar, que vai provar tudo isso que nós estamos falando. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Veja, a palavra de Deus está deixando clara: não fostes vós que me escolhestes. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi primeiro. E portanto, algo muito importante acontece. Se Ele me chama primeiro, então significa que se eu aceitei esse convite, se eu aceitei essa proposta, eu então agora respondo. Então, se hoje o Frei Gilson segue Jesus, é porque ele correspondeu, é porque ele respondeu. Mas não porque a iniciativa foi minha. Deu para entender? A iniciativa não é sua. E, gente, e qual é o maravilhoso disso? A pergunta é, mas como que Deus me escolheu se eu estava no pecado? Como que Deus... Eu olhando para a minha vida, eu falei hoje dos meus 14 anos, mas como se eu estava no pecado? Mas como se eu estava na miséria? Mas como se eu não merecia? Mas como se eu fazia tudo de errado para o Senhor? Exato, é aí que a gente vê o amor de Deus por nós. Ele nos amou quando éramos pecadores, conforme está em Romanos. Aí que a gente vê a beleza. Ele nos amou, Ele nos chamou, não por causa das nossas obras, mas unicamente por um ato de amor, por um ato de misericórdia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4. A gente vai ver que essa escolha, ela é muito anterior ao que a gente pensa. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Meu Deus, Deus me escolheu antes da criação do mundo para que eu pudesse segui-lo, para que eu pudesse fazer a sua vontade. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários: dai-me a graça de corresponder ao teu chamado em minha vida. O que nós precisamos fazer agora? Corresponder ao chamado do Senhor. Eu quero convidar você a entender isto: corresponda. Um Deus amoroso, misericordioso chamou você. Você vai dizer não? Corresponda. Filho, Espírito Santo, amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Vamos falar de algo muito importante hoje. Qual o verdadeiro sentido do jejum? Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Jesus nos fala da importância do jejum. Mas qual é o verdadeiro jejum? Qual é o jejum que agrada a Deus? Qual é o verdadeiro jejum que nós precisamos praticar? Fique conosco até o final. É sobre isso que nós vamos meditar nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero meditar com você Marcos capítulo 2, versículo de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Qual é o verdadeiro sentido do jejum? Você sabia disso? Você precisa jejuar.
você precisa jejuar. O jejum é uma arma poderosa para a gente combater o demônio. O mesmo Jesus disse que há demônios que só são expulsos com muito jejum e muita oração. Portanto, você precisa jejuar para vencer Satanás. Você precisa jejuar para vencer a si mesmo, para vencer a sua carne. Só que preste atenção, de um lado nós estamos vendo os discípulos de João Batista e os fariseus. Veja, os fariseus, este grupo, eles também jejuavam. Diz a palavra, os fariseus estavam jejuando. Só que detalhe, eles estavam jejuando um jejum que não agradava a Deus. Portanto, não basta apenas jejuar. É preciso colocar um sentido pleno nisto. É sobre isso que nós vamos falar. Eu quero usar uma palavra de São Basílio. Ele diz assim: toma cuidado para não fazer o jejum consistir apenas em abster-se de carnes. Então cuidado para o seu jejum não ser apenas abster-se de alimento. O verdadeiro jejum é abster-se do vício. Rasga em pedaços todos os teus contratos injustos, perdoa teus próximos, perdoa-lhes as ofensas. É uma homilia sobre o jejum de São Basílio. Agora São Basílio está nos dando um ensinamento precioso. O jejum que agrada a Deus é aquele que me liberta do vício. Então é interessante, esses fariseus, eles jejuavam do alimento, mas não jejuavam do seu orgulho, não jejuavam da sua vaidade. Em outras palavras, o que adianta você livrar-se do alimento, você jejuar do alimento, você se privar do alimento, mas não se privar da mentira, mas não se privar da vaidade, mas não se privar do orgulho, mas não se privar do adultério, mas não se privar dos seus vícios. Estes homens aqui, os fariseus, eram amantes do dinheiro, amantes da vaidade, amantes do orgulho, amantes do adultério, amantes de tantas coisas. Portanto, o jejum que agrada a Deus é aquele que me leva a destruir os vícios na minha vida. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, Deus quer que você destrua os vícios na sua vida. Veja, o vício é algo que te faz mal, é algo que não te faz bem. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo de 22 a 24. Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras. É isso que Deus quer de nós. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. É isto que Deus quer de nós, romper com a vida passada. Mas agora eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 10. Mortificai, pois, vossos membros no que tem de terreno. Este é o verdadeiro jejum que Deus quer de mim. Mortificar o que eu tenho de terreno. Mortificai, pois, os vossos membros. Veja, membros no que tem de terreno. A devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis mergulhados como estáveis em vossos vícios, nestes vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros, mas vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do homem. Esta palavra, ela traz o verdadeiro sentido do jejum. Mortificar os nossos vícios. Convido você a colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo, nos comentários, você vai dizer: dai-me a graça, Senhor, de mortificar os meus vícios. Dai-me a graça, Senhor, de mortificar os meus vícios. Mande esse vídeo para mais alguém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus é o Senhor de tudo. É o Senhor do céu, é o Senhor da terra. É o meu Senhor, é o teu Senhor. O que acontece muitas vezes é que nós não permitimos que Ele seja o nosso Senhor. É sobre isso que eu quero meditar com você. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 2, versículo de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos compraram
começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. O Senhor, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta palavra. Deus é Senhor do sábado. O que é o sábado? O sábado é um dia da semana. Sábado é um dia da semana. Jesus está dizendo: eu sou Senhor de todos os dias da semana. Lembremos-nos de que foi Ele quem criou os dias da semana. E no primeiro dia Deus criou, e no segundo dia Deus criou, e no terceiro dia Deus criou. Foi Deus quem criou os dias da semana, portanto Ele é Senhor do sábado. Novaciano, ele tem um texto bonito que diz assim: da mesma forma que Ele, segundo sua humanidade, é como Abraão, assim também, segundo a sua divindade, é antes de Abraão. Ao mesmo tempo que Jesus é igual a Abraão, segundo a humanidade, é descendente de Abraão, segundo a humanidade, mas segundo a sua divindade, é antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus falou. Como Ele é, segundo a sua humanidade, filho de Davi, assim também como Deus é Senhor de Davi. Então que bonito este texto, né? Quanto à humanidade, é como Abraão, mas é Senhor de Abraão. É descendente de Davi. É descendente de Davi, mas é Senhor de Davi. Assim como Ele é, segundo a sua humanidade, nascido sob a lei, assim também como Deus é o Senhor do sábado. Deus é o Senhor de tudo. Irmão, irmã, eu pergunto para você, você não acha que o mundo está se esquecendo disso? Você não acha que o mundo está se esquecendo que Deus é Senhor de tudo? Mas eu gostaria que você não esquecesse. Essa palavra é para fazer a gente se recordar desta verdade, essa verdade da Sagrada Escritura. Deus é Senhor de tudo. Abra sua Bíblia em Mateus 28:18. Olha o que diz essa palavra. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Não é um pouco. Toda autoridade me foi dada. E aqui Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada pelo Pai. Em Filipenses, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Olha essa palavra que linda. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe ortogou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é um filósofo, Jesus Cristo não é um simples profeta, Jesus não é muito mais do que isso, Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Abra aí sua Bíblia mais uma vez em Colossenses, capítulo 1, versículo de 16 a 17. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Todas essas palavras, eu poderia abrir mais aqui, elas revelam que Jesus é o Senhor. Tudo foi criado por Ele. Veja, olha como estes homens estão questionando Jesus, mas não pode fazer isso em dia de sábado. Ei, quem criou o sábado, meu filho? Eu. Quem é o Senhor do sábado? Eu. Quando a gente se dirige para Jesus, a gente tem que saber quem Ele é. Até nos nossos relacionamentos humanos é assim. Eu preciso saber quem esta pessoa é, o que ela representa, para eu saber como tratá-la. Veja, Jesus é o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36.
Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos, meu e seu. E a este Senhor nós devemos obediência. Todo joelho se dobre, que o seu joelho possa se dobrar diante de Jesus. Coloca aqui nos comentários: eu permito que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu permito que Jesus seja o Senhor da minha vida. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda esse vídeo para mais alguém.